querida, bem-vinda, bem-vindo em mais um vídeo aqui do nosso canal. Já te peço aí não deixar de curtir, né? Se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e também compartilhar o conteúdo que a gente está trabalhando aqui no canal, tá? Vocês devem ter percebido aí, se você está eventualmente chegando de paraquedas nesse canal, através desse vídeo, tem muitos outros conteúdos aqui, questões sobre controle de constitucionalidade, sobre o tema direitos políticos, aulas teóricas também de controle de constitucionalidade, né, de teoria do Estado, de poder legislativo. Então a gente está tentando aqui de alguma forma produzir um conteúdo bacana para que você consiga ter acesso, né, e ter facilidade na compreensão aqui do direito constitucional. Então a gente vai nesse vídeo comentar mais uma questão sobre o tema nacionalidade, leitura imprescindível do artigo 12 da Constituição. Então não deixe de fazer a leitura, tá? É um texto importante, é uma leitura importante de um tema que costumeiramente cai nas provas da FGV, tranquilo? Então vamos embora, já vai aparecer na telinha de vocês aí, uma questãozinha que complementa os nossos estudos aqui acerca do assunto, tá? Então uma questão retirada lá do 5º Exame de Ordem, 2011, tá? 10 anos, mas é uma questão que é atualíssima para a gente poder aplicar os nossos conhecimentos. Então vamos lá. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta. Vejam que as questões mais antigas elas eram bem diretas, né? As questões mais novas, mais recentes, elas já têm apresentação de um caso, uma discussão, um enunciado um pouco mais rebuscado, mas aqui serve para a gente aplicar o conteúdo, tá certo? Vamos embora. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta. Letra A. O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. O filho de pais alemães que estão no Brasil, a serviço de empresa privada alemã, será brasileiro nato caso venha a nascer no Brasil. Letra C. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização. Letra D. O brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. E aí, pessoal, qual é a resposta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos fazer aqui, né, pequenos comentários e já descartar alternativas aqui que estão erradas de cara, né? Letra D, por exemplo, ela diz assim: o brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Isso aí é para o naturalizado. Já vimos isso, inclusive, no vídeo anterior dessa série aqui, tá? O inciso lá 51 do artigo 5º da Constituição. Fala o quê? Que o naturalizado pode ser extraditado se ele tiver cometido um crime comum antes da naturalização, ok? Então, antes da naturalização, não após, conforme a letra C está dizendo aqui. Então, se ele cometer um crime comum antes da naturalização, ele pode ser extraditado. E se ele cometer a qualquer tempo, né, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, de cara, a gente já mata a letra C e a letra D. Letra B. O filho de pais alemães que estão no Brasil, a serviço de empresa privada alemã, será brasileiro nato, caso venha a nascer no Brasil. Isso é a hipótese, né, do critério jus, o quê? Solis. O Brasil adota também esse critério. Nós já tivemos a oportunidade de ver, artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição. Os nascidos no território brasileiro, né, de filho de pai ou mãe estrangeiro aqui, desde que um dos pais não esteja a serviço, em missão, né, a serviço oficial do país de origem. Então, nesse caso, nós adotamos aqui o critério jus solis, tá? Então, a letra B aqui é a nossa resposta. E por quê? Porque a letra A diz assim: o brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Pode sim, e eu já vou colocar na telinha de vocês aí, ó. Veja bem, o parágrafo 4º do mesmo artigo 12 fala assim que é possível a perda da nacionalidade. Em quais hipóteses? Olha aí, ó. Inciso 1. Se o naturalizado tiver a sua naturalização cancelada por uma sentença judicial em virtude de uma atividade nociva, né, em relação ao interesse nacional. Então, você adquiriu lá a condição de nacional brasileiro, se naturalizou, um estrangeiro se naturalizou, seja de origem originário de um país de língua portuguesa ou um originário de qualquer outra nacionalidade de qualquer outro país. Se naturalizou e depois, né, praticou um ato terrorista aqui no Brasil. Ele pode sim perder a sua naturalização, ele pode sim perder a condição do brasileiro naturalizado. E aí o inciso 2 diz assim, ó: perderá a nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade. Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui, tá? Como regra, não se permite a dupla nacionalidade no Brasil. Se você voluntariamente adquirir uma outra nacionalidade, você perde a condição nacional brasileiro, ok?
Então, via de regra, você não pode ter a dupla nacionalidade. Agora, óbvio, né? A gente tem vários exemplos aí. Todo mundo aí deve conhecer algum exemplo de alguém que tem dupla nacionalidade. Porque, excepcionalmente, o Brasil admite. E aí a gente vai voltar para a telinha para que você veja. Né? Nesse inciso 2, nas alíneas A e B. Olha só o que o texto constitucional diz assim. Ele diz assim, ó, não perderá a nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade em razão de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então imagina, né? Um país adota o critério jus sanguinis. Você é filho, vamos lá, vou usar o exemplo clássico aqui da Itália. Você é filho de italiano. Você não faz a opção pela nacionalidade italiana. A lei italiana já diz que você é um italiano nato em razão da filiação, em razão de você ter sido filho, ok? Então há uma imposição da lei estrangeira dessa condição nacional originária de determinado país. Veja que a dupla nacionalidade aqui, né, ela pode acontecer diante dessa hipótese, e lembre-se, o que o legislador está tentando coibir aqui? Ele está tentando coibir que você adquira uma outra nacionalidade voluntariamente. Mas quando isso aqui funciona como uma imposição, né, nasça no Japão, por exemplo, para você ver, nasceu naquele território, você vai adquirir a condição de nacional nato daquele determinado país. Não é uma escolha que você vai fazer, tranquilo? Então, quando há essa imposição de uma nacionalidade originária, de ser nato por uma lei estrangeira, você vai poder o quê? Ter a dupla nacionalidade, a brasileira e daquele país, desse outro país, tá? E a linha B também, desse inciso 2, diz assim, ó, não perderá a nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade em razão de imposição, de naturalização, né, pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. É comum, né? Às vezes você pega um visto, uma autorização para ir para determinado país e aquele visto acaba, né? O tempo acaba. Ou você volta para o Brasil, ou para você continuar lá, você tem que, de repente, até adquirir a nacionalidade daquele determinado país. Para você continuar trabalhando, para você continuar morando, para você usufruir de direitos naquele determinado país. Então veja que aqui é uma condição forçada, né? Ou você adquire a nacionalidade daquele país, ou você vai ter que voltar, vai ter que deixar seu trabalho, de repente a família que você está construindo num outro país. Então, como não é uma situação que depende apenas do ir lá e escolher uma outra nacionalidade, o legislador constituinte admite excepcionalmente a acumulação, né? Portanto, dessas duas hipóteses aqui, excepcionalmente poderá haver a dupla nacionalidade. Tranquilo? Então, volta na tela aí. Então, a gente está vendo que a regra é não poder você ter aqui a dupla nacionalidade. Agora, excepcionalmente, se admite nessas duas hipóteses aqui, tá? E é possível, sim, o naturalizado perder a sua condição nacional em razão de uma sentença judicial, e o nato, se ele adquire outra nacionalidade, ele também vai perder, exceto diante dessas exceções aí. Por isso que a questão está errada nesse sentido, né? De dizer que o brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Ele pode exatamente em razão do que essas duas alíneas aí trazem para a gente aqui de informação. Tranquilo, pessoal? Então, ó, mais uma questãozinha aí do tema nacionalidade, e eu espero que você tenha gostado, espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma, e muito obrigado mais uma vez pela presença. Não esquece de curtir, de compartilhar, e também, se você ainda não está inscrito, fazer a inscrição no canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!